obesidade? Porque mudou muito, né? Quando a gente era mais novo, não tinha tanto, parece. Né? Ontem o Thiago Nigro, fiz um podcast com o Thiago Nigro ontem, e ele perguntou pra mim, Renato, a população de obesos no mundo só cresce. Mas e a prática da atividade física? Também só cresce. Ué? Se você pegar na época dos nossos pais, não existia esse negócio de treinar. Não. Eu só lembro de uns caras puxando ferro, cara de musculação. Treinar na época dos nossos pais era coisa de que eles usavam o termo de halterofilista. Exatamente. Os caras que queriam ficar fortes ou levantar peso. Exato. Hoje, as academias de musculação, elas abrangem todo tipo de pessoas. Pessoas que buscam a estética, pessoas que buscam a saúde, pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem ganhar massa muscular. O problema é que junto com a academia veio também as facilidades da vida moderna. Hoje você abre um aplicativo e você pede comida. Só que a comida saudável é muito mais cara do que a comida hiperpalatável. É muito mais barato você comprar 10 esfirras do que você pedir um prato de arroz, grelhado e vegetal. Com certeza. Então nós estamos cada vez mais próximos do estilo de vida americano. Os americanos, quase todos eles, quase todos não, mas uma boa parte pratica atividade física. E tem academia em tudo quanto é esquina. Só que você também vê eles, na maior parte, ou pelo menos na maior base da sua alimentação, totalmente desregrada. Com alimentação fácil, rápido, prático e barato. E grandes quantidades, né? Tudo lá tudo é big. Não, é muito barato se você pegar um copo desse tamanho. É o mesmo preço, quase. É o mesmo preço. Salgadinho é um travesseiro gigante. Exato, né, cara? Travesseiro. É absurdo. O suco é 5 litros, não, mas o leite é 5 litros. Mesmo no restaurante... leite lá, o menor leite são 2 litros. Parece aquelas coisas de amaciante, né? Desse tamanho. E restaurante também, você tem que pedir um prato para 2 pessoas, porque vem muita coisa, né? Sim, aí você pega um leite desse, você abre, certo? Você tem que acabar com ele. Não vai deixar estragar, né? Entende? Você abre um pacote de salgadinho, big size, você vai acabar com ele. Quase que eu morri. Você vai acabar com ele. Então, e o Brasil vem se aproximando disso. Entendeu? E qual é a saída? É uma reeducação alimentar só? É uma mudança de lei? O que faz para... Olha, a saída também são os meios digitais. Eu acho que as pessoas hoje eles têm muito mais acesso à informação. Isso né? Eles têm muito mais acesso. Mas eu acho que essa curva crescente de população de obesos não vai baixar tão cedo. É mesmo? A tendência talvez com uma mudança, talvez com o avanço de tecnologia farmacológica para controlar isso de uma forma diferente. Você viu? Pode ver, as medicações vêm mudando e evoluindo cada vez mais. Antigamente você tinha medicamentos que tinham aquela atuação poderosa no sistema nervoso central e era o que tinha. Agora você já tem os análogos de GLP-1, que é uma outra configuração muito mais tecnológica. É uma molécula muito mais moderna. Então, análogo de GLP-1, ele faz algumas coisas, né? Neurologicamente, ele diminui a tua sensação de fome por uma via alternativa do controle da fome, que é um negócio chamado trato solitário. Trato? Tá? Trato solitário. A gente tem... A forma básica da gente controlar a nossa fome, Rogério, é um negócio chamado núcleo arqueado. O núcleo arqueado, ele controla 2 sistemas diferentes. O sistema da fome, que é o sistema de neuropeptídeo YAG-TRP, que através de um mensageiro chamado alfa-MCH, ele controla um outro negócio que chama receptor de melanocortina tipo 4. E isso fala para você, estou com fome. A outra coisa que o núcleo arqueado controla são os meios de saciedade e capacidade anorexígena, ou seja, parar de comer quando você está comendo e não comer quando você não quer comer. Tá? Isso é o sistema PONC-CART. E aí elas têm um mensageiro, a título de curiosidade, chama alfa-MSH, que também controla a função desse receptor de melanocortina tipo 4. Essa é a forma básica de você controlar a sua fome. E o que é interessante? Todos os hormônios do seu corpo, eles praticamente atuam ali. Por quê? Porque o hormônio básico que acerta isso é o estradiol. Só que o estradiol, tanto no homem como na mulher, ele não é um hormônio produzido imediatamente. Ele é um hormônio que acontece secundário à aromatização da testosterona. Na mulher, essa aromatização ela acontece principalmente nos ovários, e no homem, essa aromatização ela acontece principalmente nas células gordurosas. Por isso que qualquer desequilíbrio hormonal, ele modifica a sua fome. Aí você fala, mas você está falando só de hormônio sexual. Não. O TRH, o hormônio liberador de TSH,
que é o hormônio que estimula a produção de hormônio tiroidiano, ele também é produzido naquela região do hipotálamo lateral. E ele também controla a sua fome. Então, se você tem tireoide desregulada, se você tem hormônio sexual desregulado, a tua fome, ela vira do avesso. Agora, você imagina um amigo meu, por exemplo, que ele dorme tarde, tem hipotireoidismo e tá com a testosterona baixa. Eu conheço esse cara. Esse cara é um cara muito... Sou eu. Então, aí combinado, dormir tarde, hipotireoidismo e a alteração de secreção de testosterona. E aí? Aí você tem uma fome que nunca acaba. Exato. Né? A via do... Um fome que nunca acaba, um cansaço que nunca acaba. Cansaço, E também, e com ansiedade, parece que dá mais fome, né? Não sei se tem a ver. A ansiedade. Tem a ver. Você tá preocupado com alguma coisa que vai acontecer. Sim, por quê? Porque aí a gente volta naquela conversa do núcleo de controle da sua sensação de recompensa, que é o núcleo acumbente. Então você tem uma ansiedade e você aprende, a gente aprende ao longo da vida que comer é uma coisa que traz uma diminuição da sensação de ansiedade. Não é que ela combate a ansiedade, é quando você olha a grandeza. A ansiedade aqui em cima, a sensação de recompensa aqui em cima, você meio que lateraliza essa sensação. Então você bate, sei lá, não é como se você apagasse a parede, é como se você pintasse alguma coisa meio por cima. Exato, dá uma enganada. E aí vem os análogos de GLP-1. Eles agem por uma via acessória, que é a via do trato solitário, né? E eles fazem com que você também tenha uma diminuição do esvaziamento gástrico, fazendo com que você sinta que o teu estômago está mais cheio por mais tempo. Fora a ação endócrina que ele tem, que é o aumento do tempo da ação da insulina, e a insulina no sistema nervoso central, ela é sacietógena. Tem muito profissional que ele tem uma confusão nesse termo, eles acham que a insulina dá fome, porque eles estão acostumados ao paciente que tem diabetes, por exemplo, fazer abuso de insulina e ter muita fome. Não é, mas nesse caso é que o paciente ele tem uma alta resistência periférica à insulina. Isso é um mecanismo de resistência hormonal, é outro papo. Mas quando o análogo de GLP-1 ele aumenta a ação, o tempo de ação da insulina, né, ele faz com que você tenha diminuição do que é a percepção de fome. Ao mesmo tempo, ele controla uma coisa muito importante, que é daí que ele tem uma ação tão importante do ponto de vista metabólico, de melhora de pacientes que têm diabetes tipo 2, por exemplo, que é o controle de uma coisa chamada produção de glicose endógena. É o quanto o seu fígado ele libera de glicose através da degranulação de glicogênio hepático, né? O fígado ele também faz isso, ele faz uma reserva de energia para a gente com base em glicose, só que para ele guardar em glicose é muito grande, então ele faz como se fosse um colar de contas de glicose que a gente chama de glicogênio hepático. Se você libera isso muito na circulação, você tem aumento da sua glicemia. E muitas pessoas que têm diabetes tipo 2 não é porque come errado, é porque elas chegam num nível de produção endógena de glicose que mesmo que ela fique sem comer, o médico que assiste isso, normalmente um endocrinologista, né, ele tem dificuldade de fazer esse controle. Por quê? Porque ele não consegue controlar o que é essa velocidade de degradação de glicogênio hepático. E aí você tem as grandes ações dos análogos de GLP-1. Então, um controle acessório da função da fome, um aumento da percepção da ação da insulina no sistema nervoso central, o controle da velocidade de esvaziamento gástrico, que dá a sensação mecânica de saciedade, e, finalmente, o controle de glicólise endógena. Mas, antes de todo mundo ficar curioso e sair comprando aí análogos de GLP-1, gente, pelo amor de Deus, isso é em pacientes que têm doenças de captação de glicose. Então, a gente está falando de pacientes que têm diabetes e resistência à insulina. Mais uma coisa é fato, né? Assim, esse medicamento está sendo usado para obesidade. Não tem como escapar. Mas tem ele foi feito para isso. Ele tem sido liberado para isso. E assim, a cada 10 canetas, uma é para tratamento de diabetes e 9 é para obesidade. Ah, eu desconfio isso também. Não, com certeza. Porque o que acontece? Muitas vezes o médico ele quer trazer a solução rápida para o paciente, para aderir o paciente a ele, entendeu? E aí ele, na verdade, vira ali o cara da receita, entendeu? Então isso é muito comum. Então, tecnologias farmacológicas novas vêm surgindo. Mas uma coisa é fato, Vilela, eu garanto para você. Análogos de LP1, medicamentos que controlam o teu apetite, e todos esses não resolvem o maior problema, que é o ambiente que você vive. Sensacional.